A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Marcos. Queria deixar uma palavra de Deus para o coração de vocês, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de fé, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Eu quero falar nesses pequenos minutos sobre o poder da oração, o poder que a oração tem. E nesse texto que eu acabei de ler, Herodes, ele estava matando, perseguindo a igreja, porque nessa época a igreja de Cristo estava em crescimento, a igreja estava crescendo, e eu entendo que sempre quando a igreja ela está em crescimento, sempre vai haver algo para querer barrar o crescimento da igreja, mas sabemos que a igreja de Cristo está na frente da igreja, e ninguém consegue parar a igreja de Cristo, ou seja, ninguém consegue parar eu, parar você de fazer a obra dele. E Herodes tentou parar. Como? Primeiro, Herodes mata Tiago, diz a Bíblia no versículo 1 que ele manda prender Tiago e ele mata Tiago. E ele vendo que isso, os judeus ficaram alegres, felizes, porque Herodes tinha feito isso com Tiago, ele resolveu agora tentar parar Pedro também. E diz o texto que ele pega Pedro, manda colocar na prisão. Só que o texto diz, interessante o versículo 5, que diz o texto que Pedro estava guardado, Eu entendo que mesmo ele estando lá preso, mas na verdade Deus estava preparando ele para algo maior. Deus estava guardando Pedro ali naquela prisão. E quando os irmãos ficaram sabendo que Pedro estava naquela situação, na casa da irmã Maria, lá no capítulo de número 12, Atos 12, no versículo de número 12, diz que eles estavam na casa da irmã Maria orando. E diz que quando eles estavam orando ali, para você ver o poder da oração, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, de se aproximar de Deus, as coisas acontecem. E diz que Pedro está lá guardado, e a igreja orando na casa da irmã Maria. E diz que a oração do justo, ela tem os seus efeitos. E quando eles estavam orando, diz a palavra de Deus que um anjo visita lá onde Pedro estava, naquela prisão. Um anjo visita a Pedro, e diz que o anjo pede para Pedro levantar. No primeiro momento, Pedro se levanta, diz que ele começa a passar os portões, as portas começam a se abrir, e ele vai caminhando, e ele acha que ele está sonhando. Quando ele se aproxima do lado de fora, que ele percebe que Jesus, que Deus tinha dado para ele uma grande vitória, ou seja, o povo clamando em casa e Deus trabalhando onde Pedro estava. Eu não sei qual é a situação nesse momento difícil que estamos passando, por quem você tem orado, por quem você tem clamado. Eu só tenho uma palavra de Deus para te dizer: continue orando, continue insistindo, porque Deus vai agir. E diz que Pedro agora ele começa a caminhar e ele vai à direção à casa da irmã Maria. Interessante, quando ele bate na porta, a moça que vai atender, ela fica assustada e corre para dentro de casa para avisar os irmãos: vamos parar a oração porque Pedro está aí fora. Só que os irmãos não compreenderam aquela bênção, não entenderam, e acharam que era o anjo de Pedro que estava na porta. Não era, na verdade era Pedro. A igreja orou e Jesus trabalhou. A igreja orou e Deus agiu. Quando nós oramos, Deus ele age. Esse é o momento
em quem a igreja tem que cada vez mais dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor e acreditar que Ele pode mudar qualquer situação, tanto na questão que estamos vivendo hoje, que é a pandemia do vírus, como qualquer enfermidade, um câncer, filhos que estão nas drogas, maridos que estão no álcool. Deus, Ele pode. Não desista de orar. Tenha fé, tenha esperança, confie em Deus, que Ele vai agir. No livro também de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 25, diz que Paulo e Silas, eles estavam presos, estavam aprisionados também por esse mesmo crescimento do Evangelho, por esse mesmo crescimento da obra de Deus. Eles foram também perseguidos, foram jogados no cárcere. Antes deles serem jogados no cárcere, a Bíblia diz que eles apanharam muito, diz que eles foram massacrados e jogados dentro da prisão. O interessante é que, mesmo eles sendo maltratados, jogados dentro da prisão, se vocês for ler o texto de Atos 16 e acompanhar o relato, você vai ver que eles não estavam tristes, eles estavam felizes por apanhar em prol do Evangelho, por ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo. E diz que eles estão jogados na prisão, e diz no versículo 25 que eles estão lá na prisão, e dá para entender que eles tinham tudo para desistir, eles tinham tudo para parar de pregar a palavra de Deus, eles tinham tudo para desanimar, eles tinham tudo para desistir, mas só que isso fortaleceu ainda mais eles, fortaleceu mais a fé de Paulo e de Silas. Que essa luta que você tem passado, que essa dificuldade que você tem passado, tem enfrentado, possa fortalecer também a sua fé, que você não venha desanimar, que você venha ter força para cada dia mais se aproximar de Deus, porque a oração, ela tem poder. E diz que em meio a todo esse caos, em meio a toda essa dificuldade, Paulo e Silas, um olha para o outro, vamos fazer o que aqui agora? Então vamos, já que nós estamos aqui dentro, não tem o que fazer, não tem para quem pregar, vamos cantar e orar. E diz a Bíblia que enquanto um cantava, o outro orava, enquanto um orava, o outro cantava. E diz que à meia-noite, a Bíblia é bem clara em dizer isso, diz que à meia-noite houve-se um terremoto ali naquela prisão. E diz que todas as cadeias foram quebradas. E diz que eles foram caídos, todas as correntes que estavam nas suas mãos, nos seus pés, e eles foram livres daquelas correntes, daquelas cadeias que o prendiam. Então, para você ver o poder que tem a oração, não desista, irmão, continue, fique firme em Cristo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Essa geração é a geração do arrebatamento. Acredite nisso. Essa geração é a geração do arrebatamento. Tudo indica que Jesus está às portas. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: não desista de orar, não desista de clamar ao Senhor. Se aproxima dele, ele ainda quer ouvir a sua voz. Louve ao Senhor. Não estamos tendo culto em nossas igrejas. As nossas igrejas estão fechadas por um período de tempo. Mas a igreja que sou eu, é você. Aonde você estiver, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, adore ao Senhor na sua casa, juntamente com a sua família. Não deixe de buscar a presença de Deus. Em Efésios 6, capítulo 6, versículo 18 diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então ore, não desista, não desista. Talvez ainda você não foi contemplado por aquilo que você tanto almeja, uma cura, uma libertação, uma transformação, mas Deus, Ele está no controle, Deus está vendo toda a situação, e na hora certa, no momento certo, Ele vai agir, Ele vai agir. Também eu quero deixar aqui em Romanos 12, para já terminar a minha fala nesta palavra, que diz assim: sede
alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ou seja, regozijando-se na esperança, isto é, na esperança da vida eterna e da glória que o Evangelho produz. Essa é a nossa esperança, que Jesus vai voltar. Paciente na tribulação, ou seja, está passando aflição, está passando luta, mas suportando, que vai passar. E para finalizar, sempre perseverando na oração. Não pare de orar, não pare de clamar. Jesus ainda está disposto a ouvir a sua oração. E acredite, no dia de hoje, Ele há de responder. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, e que essa palavra possa falar no seu coração e possa produzir resultado. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.